Bom dia, amigos. Estamos abrindo o preliminar, a imagem do futebol aqui pela Bandeirantes, todos os sábados, você já sabe. Temos encontro marcado a partir das 11 da manhã. E hoje vamos falar bastante sobre futebol e sobre eleição à presidência do Grêmio entre Romildo Bolzan Júnior e Homero Bellini Júnior, que acontece na Arena. E vamos também, obviamente, repercutir a derrota do Grêmio para o Palmeiras de virada por 2-1 no Pacaembu, a vitória do Internacional contra o Fluminense 2-1 no Beira-Rio, jogo difícil, e vamos projetar também os jogos da dupla Grenal no Brasileirão neste final de semana. O Grêmio neste sábado, justamente no horário que vai se conhecer o novo presidente do Grêmio, estará entrando em campo para jogar contra o Goiás, jogo difícil no Serra Dourada. E o Internacional amanhã, 4 da tarde, contra o Corinthians no Beira-Rio, já mais de 20 mil torcedores garantidos para o jogo internacional, esperando 45 mil espectadores, dependendo, obviamente, como estará se comportando o instável tempo no Rio Grande do Sul. No programa de hoje, Sandro Farias, conselheiro do Internacional, líder do Convergência, Marco Antônio Souza, ex-conselheiro do Grêmio, ex porque não quis mais ser, e Cristiane Matos, repórter da Rádio Bandeirantes AM 640, que participam desta edição do Preliminar. Eu poderia começar por qualquer assunto. Vou começar com o Sandro. Hoje tem eleição no Grêmio, teria que começar jornalisticamente por isso. Mas como o Sandro foi o primeiro anunciado aqui, já vou perguntar o seguinte: ainda te seduz a ideia de ser candidato à presidência do Internacional ou isso já não te pertence mais, Sandro? Bom dia. Bom dia, Rec, Marco, Cris, uma alegria estar com vocês aqui, participando do programa. Alegria nossa. Olha, no imaginário de qualquer torcedor do Inter, o meu primeiro imaginário era ser jogador do Inter, né? Na cabeça todo mundo um dia imaginou em jogar no Internacional. A torcida parece que agradece. Mas, obviamente, que eu tive a honra de representar o Convergência Colorado em 2 oportunidades, né, defendendo as nossas ideias, levando um conceito aí de que o Internacional realmente precisa inovar, precisa evoluir na sua forma de gestão, e foi uma mensagem muito bem aceita, mas não teve caráter pessoal nenhum naquilo, né? Que foi um entendimento do grupo que naquele dado momento eu poderia representar. Agora, na cabeça de, como eu te disse, de cada colorado, seria uma honra, eventualmente, presidir o clube, mas não nesse sentido assim de querer ser a figura por si só, né? Para fazer algo positivo para o Internacional, para procurar trazer novos ares, resgatando a nossa história. Nossa história sempre foi de renovação, de surgimento de novas dirigentes. Eu acho que o Internacional está precisando disso, de sangue novo na casa, né? Isso a gente tem dito há muito tempo, mas antes disso vem o conceito, né? O Internacional, na nossa avaliação, precisa evoluir, precisa se modernizar e se eventualmente nesse processo político essas ideias não tiverem eco em outros grupos, de Convergência possivelmente vai ter que liderar elas sozinho novamente. Vou dar uma bola nas costas do Marco Antônio Souza agora. Marco Antônio Souza vai ser o próximo candidato à presidência do Grêmio pelo Grêmio do Prata. É uma pergunta? Não, joguei no ar assim. Bom dia, Rec. Pode ser uma pergunta. Bom dia, Sandro. Pode virar uma pergunta. Bom dia aos telespectadores. Não, essa chance é remota, até porque... Óbvio. Não, mas eu sou da teoria que... Nunca. Jamais. Não, mas a única coisa absoluta é que tudo é relativo, já dizia o mestre Kant, e eu defendo essa teoria. Mas não está nos meus planos, é que eu acho que se isso fosse para ter acontecido, já deveria ter acontecido há mais tempo. Não faz mais parte dos meus planos, até porque eu sei que pelas lutas e pelas brigas que eu empreendi no Grêmio, defendendo aquilo que eu entendo que é melhor para o Grêmio, eu terminei muito hostilizado. Você é o Isso Miranda. pesa muito. Você é o Miranda do Grêmio? Não, eu acho que nós temos personalidades diferentes, eu admiro muito o Miranda, acho que essa série de vitórias que o Internacional teve nos últimos anos, ele é o padrinho dela, se não o principal responsável. O Sandro estava junto. Eu sei, no Inter 2000, não é? Uma série de pessoas, né? Muita gente trabalhou naquilo ali, né? Eu não gosto de pessoalizar. pessoalizar. Muita gente que hoje está com o nosso grupo, mantendo exatamente aquela mesma filosofia, que foi importante num dado momento. A história do Internacional,
várias pessoas construíram e foi um momento importante, sem dúvida. Mas fora essa questão, o Grêmio do Prata, talvez seja o grupo com quem eu tenha mais afinidade dentro do Grêmio. Não sou integrante do grupo, mas tenho uma simpatia, Mas uma eles vão te afinidade. convidar para concorrer. Agora é notícia, agora Agora é informação. Agora é informação, mas desculpe, eu não tenho essa informação. Mas o Não REC tenho já essa está te dando em informação. primeira mão. Mas não, realmente eles não vão te faço. convencer. E não precisa nem ser conselheiro no Grêmio, né? Não. No não, Inter Grêmio precisa não. ser conselheiro. No Grêmio Sim. não. É, no Grêmio não. Não Recolhe faz parte, X assinatura. não faz parte dos meus planos, sinceramente. Seria um bom presidente para o Grêmio. Cristiane Matos. Eu quero saber do Marco o que ele está projetando para essa eleição que já está rolando, vai até às 5 horas da tarde na Arena. O que tu está prevendo aí dessa eleição acirrada ou tu acreditas que já se sabe quem é que vai sair vencedor? Olha, essa eleição está acontecendo, né? Votos já estão sendo colhidos. Eu ainda não fui votar. Meu palpite é que ganha o Bolzão. Acho que, até pelo futebol, que decide muito a eleição, ou que decide sempre a eleição em clubes de futebol, tem dois fatores. Um é resultado de campo e outro é bandalheira. Não há bandalheira nessa eleição, o resultado é razoável. Razoável para bom, vamos dizer assim, é um bom resultado. Então, e tem toda essa questão que está sendo anunciada, que eu acho um pouco precipitadamente, talvez equivocadamente, da aquisição da Arena, que sem dúvida vai favorecer o Bolzão, porque da forma como está sendo apresentado, é um benefício que eu entendo que não existe para o Grêmio, mas que está sendo apresentado e efetivamente eu acho que isso terá algum impacto nessa eleição que se desenrola agora. Deixa eu fazer uma pergunta, que pode ser que seja uma pergunta até meio estúpida, mas vamos ver. A OAS pode usar esse anúncio em favor dela? Como assim? Se não está tudo bem alinhavado, tudo bem definido, como é que o presidente Koff vai voltar atrás agora se ele já anunciou a compra? Não, Agora não tem mais. eu acho Se não. faltava alguma coisa para definir e foi só uma manobra eleitoreira, a OAS vai dizer, opa, Mas aí o senhor mesmo disse que estava tudo pronto? Mas aí a OS já teria se manifestado, não? Não, mas a OAS não se manifesta. Mas ela não disse, Vai se mas- manifestar se for oportunista depois, né? Se der alguma zebra. Mas, Rec, vê bem uma coisa. Eu não acredito que o também não. presidente Fábio Koff fosse cometer esse tipo de erro, de equívoco, e até, sei lá, até uma coisa mais grave. Mas eu entendo que existe esse entendimento. Talvez ainda não esteja, claro que não pode estar, porque isso precisa passar pelo Conselho, firmado num documento, mas eu tenho a convicção que está plenamente alinhavado e ajustado. Falta a assinatura. Até porque o assunto já foi encaminhado ao Conselho do clube, né? Parece que tem até a data marcada. Isso. Seria uma leviandade fazer isso sem ter esse contrato Pode durar de assinado. 8 a 30 dias o estudo, depende dos próprios conselheiros. Mas, Marco, tu acredita que o anúncio que aconteceu nessa semana foi uma mera coincidência ou tem relação direta com as eleições de hoje? Olha, essas coincidências são difíceis de acontecer, né? É muito comum, assim, nas vésperas das eleições, inaugurarem viadutos, anunciarem pontes, começar a construção de pontes, esse tipo de coisa. Isso é manobra eleitoreira. O que eu quero dizer é que, neste caso específico, até porque eu acompanhei um pouco desse assunto, isso não é uma coisa que aconteceu agora. Isso vem desde o início da gestão do presidente Fábio Koff, há 2 anos, isso vem sendo tratado. Eu tive 2 vezes com o presidente nesse período, e nas 2 vezes ele mencionou esse assunto. E eu sempre manifestei a minha opinião. Presidente, pagar de novo pela Arena, nós já pagamos quantas vezes essa Arena? Não precisa fazer isso. Mas parece que ele não me ouviu. Pois é, eu até escrevi, lhe dei o crédito ontem, que quem mais bate nesse assunto é o Marco Antônio Souza. O presidente Dourado suscitou que deveria ser o Olímpico reformado, o Flávio Jacobos também ficou ao lado do presidente Dourado, mas depois deu uma recuadinha quando viu que tumultuou, mas você não desistiu. Pelo contrário, você acha que a coisa foi piorando, né? O Grêmio foi cedendo, depois vieram os aditivos, já era ruim no começo. Com a reforma do contrato, então piorou. Né? Rec, logo que esse assunto surgiu e a minha demissão do Conselho aconteceu exatamente em função Você desse usou a assunto. palavra negociata? Eu acho que foi a palavra que eu usei naquele momento. Eu não vou participar dessa negociata, ele deitou o cabelo. O presidente do Conselho é o Mauro Knigenica, eu disse, presidente Mauro, amanhã eu lhe mando a minha carteira.
fui embora, mandei minha carteira e nunca mais voltei. Apesar de ter sido convidado para concorrer em todas as eleições, se tivesse querido, certamente teria sido eleito, porque os convites partiam de chapas que foram vitoriosas. Em Quantos algumas anos eleições, teu pai foi presidente do Grêmio? Meu pai foi presidente 2 anos, 63, 64, foi presidente do conselho. Depois, naquele tempo tinha a figura do diretor de futebol, né? Foi diretor de futebol há alguns anos. Mas estava sempre em pauta, né? Sempre. Velho é... Várias frases famosas, né? Mas Tal sabe, pai, tal filho. mas sabe que esse assunto da Arena, logo que apareceu, a ideia era discutir uma alternativa entre reformar o Olímpico e construir um novo estádio. Naquele momento até se acreditou um pouco nisso, mas na verdade já estava decidido que seria pela construção de um novo estádio. O que nós tivemos? Hoje, o Grêmio está... toda aquela área do entorno, enfim, que poderia ter sido explorada comercialmente para fazer a reforma do Olímpico e custearia, e o estádio continuaria sendo só do Grêmio, foi desperdiçado. Mas isso é passado, o Olímpico está sendo demolido, vamos encerrar esse assunto. Isso, infelizmente, acabou. A minha opinião inicial é que deveria ter sido reformado o Olímpico, sendo que essa reforma deveria ser custeada pela exploração das enormes áreas que tinham em volta e que nunca foram aproveitadas. Nós tínhamos, por exemplo, piscinas aterradas dentro do Grêmio, piscinas imensas. Tinha aquela área do Carecão atrás, o ginásio, que já caiu o telhado 3 vezes. O negócio que cai 3 vezes o telhado, óbvio que tem que desmanchar. Aquela churrascaria que não conseguiam alugar, a área do Carecão, o posto de gasolina que tinha um contrato todo atravessado. Ou seja, tudo isso foi muito mal explorado sempre. Então, com uma exploração correta disso, se faria a reforma do Olímpico, sobraria dinheiro e o Grêmio continuaria dono da sua propriedade, o que não acontece hoje. Mas isso é matéria superada. Nós temos hoje a questão da Arena, com um contrato totalmente pernicioso para o Grêmio, ruim, que era um contrato que se dizia maravilhoso, eu não consigo entender como é que uma coisa maravilhosa já foi melhorada 2 ou 3 vezes. Então, não era maravilhoso, então era bom. Mas mesmo assim, nessa situação que nós temos hoje, o que acontece? Hoje nós temos 2 hipóteses. E isso é que me parece que nessa eleição que está se desenrolando hoje, deveria ser o foco central da discussão, porque deste contrato depende o futuro do Grêmio. E digo por que adiante, se vocês tiverem interesse. É uma vida em jogo. Exatamente. Vê bem uma coisa, o Bolzan já disse, ele é da gestão do presidente Fábio Koff, ele acha que tem que comprar a Arena. Qual é a opinião do Homero? Eu não ouvi. O Homero tem medo de dizer que tem que ir para o pau. Eu não ouvi. Para mim, eu acho que tem que ir para o pau, entre aspas, mas que não chega lá, porque a OS não tem interesse nenhum de discutir esse assunto. Tal a disparidade e o desequilíbrio desse contrato. Por quê? Vamos ver rapidamente assim. O Grêmio hoje tem 2 alternativas. Ou continua com o contrato atual, em que a gestão da Arena é da OS, Que não sabe gerir. não sabe gerir, ou ele, entre aspas, faz essa compra. Uma terceira opção, ele vai para uma disputa. Mas vamos ficar com essas 2 opções. Nos 2 casos, o Grêmio tem que pagar algo em torno de 20 milhões por ano para a OAS, para alocar os seus sócios no andar superior, ou para pagar a prestação para a aquisição da Arena. O valor é parecido. Nessa opção da aquisição, são 24 milhões por ano. Ou seja, o Grêmio tem que desembolsar 24 milhões por ano e passa a ter a gestão da Arena. As rendas dos jogos são do Grêmio, a exploração, enfim. Só que vamos pensar uma coisa. Antes disso, o Grêmio tinha a gestão do Olímpico, tinha as rendas do Olímpico, certo? Numa área mais valorizada e de mais fácil acesso. Eu não tenho dúvida que a churrascaria Mosquiteiro hoje, se fosse colocada para alugar, alugaria rapidamente. As churrascarias, os espaços que tem lá na Arena não são locados. Mas, ou seja, o Grêmio hoje teria que tirar dos seus cofres, comparando com a situação de alguns anos atrás, não com a situação horrorosa de ontem, estou comparando com a situação péssima de hoje, com a situação anterior. O Grêmio teria que retirar 24 milhões e pagar anualmente para a OAS por conta da compra do estádio. De onde é que vai sair esse dinheiro? Do único lugar que um clube de futebol tem receita, que é o futebol, certo? E vamos pensar o seguinte, esses 24 milhões, eu não sei salários, mas acredito que o Nilmar deva ter vindo para o Internacional com um salário em torno de 500 mil reais, alguma coisa assim. Por aí. 12 meses, 6 milhões. Daria para contratar 4 Nilmárias, com o perdão da expressão, por ano. Esse dinheiro o Grêmio não vai ter.
Em compensação, vamos comparar com o nosso co-irmão e rival, e motivo dessa eterna disputa que levou os dois clubes tão longe e tão alto. O Internacional não vai ter essa despesa, não vai ter. Tem a receita do seu estádio. E mais do que isso, e é uma das coisas que está em discussão nessa próxima eleição, é a construção do entorno do Beira-Rio. Isso renderá para o Internacional, por baixo, 300 a 400 milhões. Onde é que vão ser injetados? No futebol. Enquanto o Grêmio vai sangrar seus cofres com 24 milhões por ano, o Internacional terá uma injeção de 300, 400 milhões, alguma coisa assim. O que vai acontecer? O futebol hoje é dinheiro, Rec. Por isso que essa questão, nessa eleição que está sendo disputada agora, neste momento que os torcedores estão indo votar, tinha que ter sido mais este profunda. assunto é o assunto principal. Esse é o assunto que deveria ter sido discutido, pelo menos por um dos candidatos. Eu imagino que ele endosse essa proposta, que é da sua diretoria, mas eu gostaria de ter visto, de ter ouvido ou visto uma posição do Homero sobre isso. O que vai ser feito? A disparidade desse contrato é tão grande, tão gritante, que eu tenho certeza, que se nós disséssemos assim, uma palavrinha mágica que serve para todos nós, vamos auditar esse negócio, ou seja, quais os benefícios que a OAS teve e quais os benefícios que o Grêmio teve. Mas... O Grêmio teve como benefício receber um estádio avaliado em 600 milhões, cujo valor da construção jamais foi auditado, porque se for auditado vai ser reduzido. Como sempre, as coisas auditadas reduzem de valor, isso é normal, nós sabemos disso. Então, nós temos um estádio que custou 600, quanto é que o Grêmio pagou? Só aquela área do Humaitá. O projeto inicial foi parcialmente vendido para a OAS por uma terceira empresa, 40% dele por 380 milhões. Isso dá mais ou menos que o projeto todo valeria R$1 bilhão. Essa área é uma área que a OAS jamais poderia ter comprado, é uma área, entre aspas, pública, gravada, que se permitiu que a OAS adquirisse em função do Grêmio. Óbvio. Vê bem uma coisa, então nós temos ali um bi. O Olímpico agora foi reavaliado, 200 milhões, então nós temos 1 bilhão e 200. Quanto custou o estádio? 600. O Grêmio está pagando 2 estádios, por quê? Qual é a obra no Brasil, no mundo, que tem essa remuneração? E nós não estamos falando em auditar esse número de 600, porque se nós formos auditar isso, acho que nós temos uma redução substancial. Entendidos dizem que custou muito menos. Fora isso, o Grêmio ainda vai pagar mais 400, 500 milhões? Olha, eu tenho certeza que se isso for levado para uma discussão, o Grêmio fica com esse estádio de graça. Aí sim pode ficar bom. E nós estamos falando de fortunas. Eu vou deixar uma pergunta no ar para o Sandro Farias. Se juntar o Convergência com o Pífaro não é juntar a água e o óleo de antigamente? Ou vocês, com o andar da carruagem, chegaram à conclusão de não, mas de repente é melhor assim, porque senão nós nunca vamos chegar próximo de uma vitória em eleição. Daqui a pouquinho. E também vamos falar depois da derrota do Grêmio 2-1 para o Palmeiras no Pacaembu e da vitória do Internacional 2-1 contra o Fluminense. Já voltamos.